Boa noite, tudo bom com vocês? Antes de iniciar as aulas, né, vamos a algumas observações. As atividades, né, eu notei que estão sendo postadas, entretanto, algumas atividades não correspondem à disciplina de desenvolvimento regional, né? Eu não sei o que acontece, eu acho que talvez na hora de escolher o documento, alguns alunos estão postando atividades de outras disciplinas, né, do curso do tecnólogo, né? Então, foi encaminhada uma mensagem, né, alertando sobre o encaminhamento do arquivo errado, né? Outra coisa que nós notamos também é que na hora de vocês estarem carregando o documento para estar encaminhando, vocês não esperam o carregamento completo, né, e já finaliza, né, vamos dizer assim, o sistema. Isso acarreta que o arquivo vem corrompido e a gente também não consiga abrir aqui. Também a gente alerta quando o documento vem corrompido, né, e para a gente aqui aparece em branco, né? A gente alerta que o documento veio em branco, né, também para aqueles alunos que tiveram algum problema durante o encaminhamento da atividade. Então, vamos à aula de hoje, né, que é de recursos hídricos. Vamos lá. Então, hoje é a aula 16, encontro 5, recursos hídricos. A água é um recurso abundante no planeta Terra, né? 70% da superfície, né, é coberta por água, né? Dessa superfície, né, 97% é de água salgada, então restando apenas 3% de água doce. Então, e a gente precisa dessa água doce, né? É a água doce que a gente tem utilizado de uma maneira mais ampla, né, para a distribuição de água potável para a população humana. Como é só 3%, e além desses 3%, às vezes essa água não está prontamente disponível onde tem mais pessoas, né, ela vai se tornando um recurso mais escasso. E existem previsões, né, do colapso do sistema de abastecimento de água potável, né? O pessoal tem as estatísticas, né? Entretanto, já há colapso em algumas regiões do mundo, né, onde há conflito, né, entre grupos, né, em busca dessa água doce, dos rios, né, e das nascentes. É um bem natural, né? Ele é importante para a vida do planeta, né? É um insumo, né, gente? Vamos dizer, um insumo, né, que ele serve não só para beber, né? Ele serve para gerar energia, né, para produzir alimentos. Ele é utilizado na indústria, né, para fazer vários produtos durante o processamento. Ele faz ajuda na higienização, ele ajuda na extração de minerais, né, da fragmentação de rochas, né, do cisto, né, para usar nas brocas, né. Então a água, ela tem uma infinidade de usos, né, não só para beber, vamos dizer assim, dos animais, né, para hidratação, mas ele tem uma série de usos, né, que está no nosso dia a dia. Então, assim, a importância da água, né, é tão grande, né, assim, que parece muito óbvio falar, né, mas tudo bem. E no cerrado, será que essa água é abundante, né? Será que ou é um recurso escasso, né? Depende da região onde você se encontra, né? Geralmente as cidades estão próximas, né, aonde tem o recurso hídrico. Ninguém ia construir uma cidade longe de alguma fonte de água, porque a água é essencial, né? Entretanto, a gente vai ver melhor um pouquinho sobre o cerrado como um todo.
Para a gente entender como essa distribuição de água, primeiro para você entender, vamos ver a nível de Brasil, né? A região norte é a que tem mais disponibilidade, né? Ele tem mais de 50% da água doce, né? Está disponível na região norte. A região centro-oeste, talvez devido à proximidade da região norte, né, do seu clima tropical, tem aí 15% da água, né, fica na região centro-oeste. Né? A região sul, né, possui cerca aí de 6% da disponibilidade hídrica, o sudeste 6%, né, e o nordeste todo mundo sabe, né, que é uma região mais seca, né, possui a menor disponibilidade. Então notem que a região norte, né, onde a gente tem uma densidade demográfica menor, né, porque menos pessoas por quilômetro quadrado, ela possui mais água. Então lá o recurso ele é mais abundante. E no nordeste o recurso ele é mais escasso, né? Então ela não é distribuída igualmente, né? Então existem regiões que é escasso e regiões que são abundantes. Entretanto, nas micro-regiões, né, ela pode ser escassa mesmo estando num lugar abundante, né? Porque o ser humano ele habita um determinado local, né? E ali pode ser que tenha água, não. E a água tem que estar próxima, né, para ele, porque é um recurso caro para você tá aí buscando, né, diariamente. A gente está entendendo um pouco mais sobre bacia hidrográfica. É uma região, né, delimitada aí para os divisores de água, né, onde as águas, né, caem no rio principal. Por exemplo, os rios que caem no Araguaia e os rios que caem no rio Tocantins, todos vão sendo drenados, né? Todos vão sendo encaminhados para esses rios principais e lá na frente forma o grande rio Tocantins, né? Até desaguar lá no Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica, então, é essa região, né, delimitada aí por esses divisores, né, onde as águas são drenadas em direção a né, essas águas de afluentes, né, são drenadas para um rio principal. E ela é importante porque é uma unidade territorial onde são feitos o planejamento, né, e o gerenciamento da água dessa região, né? É uma delimitação onde podem ser aplicadas políticas, né, públicas dentro dessa região, onde cada região, né, tem sua particularidade. Claro, cada bacia tem a sua particularidade. Quando a gente fala de bacia hidrográfica, não é uma coisa estática, né? Cada instituição ela utiliza uma delimitação. O IBGE, por exemplo, ele utiliza os rios principais como delimitadores, né, das bacias hidrográficas. Então vamos ver aqui no slide. O IBGE, né, ele considera a bacia amazônica, né, do Tocantins, do São Francisco, do Paraná, do Uruguai, da bacia norte-nordeste, né, e da bacia leste, né, e do sul-sudeste. Sendo que a bacia amazônica, né, o rio principal é o rio Xingu, Madeira e Trombetas. Da bacia do Tocantins, o rio Araguaia e o rio Tocantins. Da bacia do Atlântico, né, norte e nordeste, o rio Parnaíba e Itapecuru. Do São Francisco, né, tem o rio São Francisco, o rio Pará, Paraopebas, Rio das Velhas, né, Paracatu, Urucuia, Corrente, Rio Grande. Da bacia do Atlântico Leste, os rios Pardos e Jequitinhonha. E da bacia do Paraná, né, Paraguai, os rios Parnaíba, Rio Grande, Sucuruí, né, Rio Verde, Taquari,
Rio Aquidauana, tem vários rios, né, do Paraná, ele é mais diversificado porque atende a várias grandes cidades. Uma outra delimitação de bacia é apresentada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DNAEE, né? Lá ele considera as bacias hidrográficas, né, Amazônica, Araguaia-Tocantins, Atlântico Norte e Nordeste, São Francisco, Atlântico Leste, Paraná-Paraguai, bacia hidrográfica do Uruguai e do Atlântico Sul-Sudeste. Então notem que isso depende da instituição, né? Outra instituição que também você pode considerar é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? O CNRH. Ele tem a Amazônica, o Tocantins, Araguaia, o Atlântico Nordeste Ocidental, o Parnaíba, o Atlântico Nordeste Oriental, o São Francisco, o Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai, Atlântico Sul. Esse conselho, né, ele tem mais número de bacias porque o conselho ele organiza melhor, né, por região o uso, né, fiscaliza esse uso dessa água, né, e precisaria ser regiões mais menores, vamos dizer assim, né? Por isso que eles organizam de uma maneira mais macro. Em relação ao Departamento Nacional, né, eles têm mais visão em relação às hidrelétricas, né? Então as regiões deles são mais relacionadas onde o rio deságua, né, na sequência das hidrelétricas, né? Por isso ele tem menos bacias hidrográficas, enquanto o IBGE, né, ele tem como rio principal, né, principalmente porque ele delimita pensando, né, no recurso natural em si. E o bioma cerrado, né? O bioma cerrado, devido à sua posição central, ele, né, contribui com várias bacias, né? O da Amazônia, o do São Francisco, do Rio Tocantins, né? Ele, vamos dizer assim, devido ao seu posicionamento, né, ele está contribuindo, né, com diversas bacias, né, do Rio Paraná também ele contribui. O bioma cerrado ele só não contribui com a bacia, né, do Uruguai. Todas as outras bacias, né, tem algum afluente, né, que tenha nascente dentro do cerrado. No cerrado a gente tem visto vários conflitos em relação à água, né? No Tocantins a gente tem o exemplo do Rio Formoso, né, que até o Ministério Público acompanha o uso dessas águas, né, no período da seca, né, devido ao plantio das sementes, né, para a produção de sementes de soja, o produtor está podendo retirar água até final de julho, né, ou até agosto, depende do nível do Rio Formoso, né, eles têm retirado a água do rio, né, para irrigação. Entretanto, isso tem dado conflito, né, um conflito entre o uso, né, da água, né, porque você não pode tirar toda a água do rio, né, porque tem os peixes, né, precisa da água, existe a época certa, né, tem que manter um nível mínimo, né, da água, devido a esse grande uso, né, que tem na agricultura. A agricultura é um dos maiores consumidores, né, de água, né, desses recursos hídricos. Quem fiscaliza isso aqui no estado, né, a gente tem uma Secretaria de Recursos Hídricos, né, que acompanha essa demanda de água, mas existem grandes conflitos, pequenos conflitos também, né, na região sudoeste, né, também existe uma seca mais acentuada, né, onde pequenos agricultores, né, têm entrado em conflito. Mas a água é só dos rios? Não, gente. Existem as águas subterrâneas, que são os aquíferos, né? Nós temos grandes aquíferos no Brasil, né? O mais famoso é o
é o Guarani, né, que devido, né, ele pegar a região sudeste, né, onde tem mais população, mais pessoas sendo independentes desse aquífero, né, ele não chega no Tocantins, mas ele chega ali no Mato Grosso, numa região de cerrado, né. O nosso mais importante Tocantins é o Urucuia, né, que ali é muito utilizado ali, principalmente na região ali de Anópolis, de Almas, né, tem muitos poços que chegam nesse aquífero. Nós temos um grande aquífero também, o da Amazônia, né, também é um aquífero muito grande, né, entretanto ele não faz parte do cerrado, né. E tem o Bambuí, né, que ele também chega um pouquinho ali no sul do Tocantins, né, o pessoal ainda consegue extrair desse aquífero, né. E esse aquífero, como é que ele é formado? As chuvas, né, não é que choveu esse ano, ele já chegou no aquífero. Isso demora, né, de 20, 40 anos, né, para a água ir infiltrando e chegar no aquífero, né. Então, é um recurso, é uma quantidade de água grande, né, porque ele levou toda uma história, né, de formação, né, e lá está acumulado. Entretanto, o nível de retirada, né, abaixo o nível do aquífero, né, não é porque tem essa quantidade. Do Guarani já se nota, né, alguma diferença de nível, né, porque ela não é reposta imediatamente, né, ela demora anos e anos. E nós temos anos, né, de seca, anos de água abundante, e muitas vezes esses anos de seca não há reposição de água, né, como devido ao tempo de infiltração que chega lá. Né. O aquífero, né, ele está lá embaixo da terra, ele pode ser contaminado, né? Sim, gente. O aquífero, devido à posição dele, estática, né, e o uso do solo, alguma coisa pode contaminar ele, né? O mais problemático é o pessoal utilizar esses poços como esgoto, né? Porque ele está lá preso, e se a pessoa usar como esgoto, né, ele contamina toda uma região, né? Nós temos vários poços, né, que o pessoal talvez não contamina propositalmente, mas há uma contaminação, né? E esses poços, se você enterrar, não adianta, né? A contaminação continua lá embaixo e proliferando, né? Tem muita gente, órgão que tenta, não é possível esgotar, né? Mas tenta diminuir a contaminação, né? Mas uma vez contaminado, dificilmente há uma descontaminação, né? Dessa parte, né? E o aquífero, ele não tem um modo de se isolar, ele simplesmente, né, vai diluindo essa contaminação. Então, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né, é a contaminação, né, do aquífero. Uma vez perfurado, né, tem que tomar cuidado para que não haja a contaminação do aquífero, né? Porque é uma água, né, potável, né? Ela está lá embaixo, não tem micro-organismo, né? Ela tem uma concentração alta de CO2, mas é uma água potável, né? Então, gente, era isso. Agora tem um texto complementar, né? Um material de aula para vocês estarem lendo e acompanhando melhor, né, a aula. Então é isso aí. Até a próxima.